Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nincy, tenho 50 anos de idade e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês contando, gente, como que eu vivi 17 anos com uma pessoa, fui traída, enganada quando eu estava doente. Eu confiei nessa pessoa, ela me traiu com outra mulher, me enganou financeiramente e ainda por cima, depois do divórcio, ela ainda saiu falando mal de mim e tentando me prejudicar de todas as formas. Eu pensei bem se eu ia fazer esse vídeo, gente, porque acaba me expondo muito. Porém, eu cheguei à conclusão que esse vídeo pode ajudar outras pessoas e outras pessoas verem o que eu tô passando, como que foi a minha situação e talvez conseguir também se reerguer. Não é fácil, tá bem difícil. Eu descobri a traição no dia 24 de dezembro de 2024, já tá quase completando um ano, e até hoje essa situação me prejudica, essa pessoa tenta me prejudicar. Bom, no domingo passado, teve um pagodinho solidário na minha cidade. É um pagode onde a galera faz um pagodinho e arrecada alimentos para poder distribuir para as pessoas necessitadas. E eu tenho um food truck, a gente vai trabalhar nesses eventos e contribui com o pessoal. E aí eu fui, gente. Eu, infelizmente, sou portadora de fibromialgia e hérnia de disco, então eu sinto muita dor. Mas muita dor mesmo, é horrível, gente. Mas mesmo sentindo dor, eu fui. Porque eu queria participar do pagodinho, ajudar, contribuir também. Chegando lá no pagodinho, tava chovendo muito, 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 muito. E quando tá chovendo e o tempo tá frio, eu sinto mais dor ainda. Mas eu parei meu carro, tentei trabalhar. Como tava chovendo, o movimento tava bem fraco. Eu esperei um tempo, depois abri o carro, tentei trabalhar. Mas a dor tava muito insuportável. Muito insuportável mesmo. E aí, eu peguei e decidi que eu iria embora. Deixei o carro e organizei tudo para vir embora. E nisso, essa pessoa, que depois de me trair, depois de me enganar, depois de 17 anos, depois de eu ter ajudado ela de todas as formas possíveis e ter passado até por cima de coisas minhas, coisas pessoais e coisas que eu acreditava, gente. Infelizmente eu fiz isso. Essa pessoa, depois de tudo isso, ainda montou pra ela um trailer de lanches também. Até aí tudo bem, né, gente? Porque é o que ela sabia fazer, é o que eu tinha ensinado, porque antes ela era viciada em jogo, tinha um emprego na prefeitura daqui da nossa cidade, mas estava sendo mandada embora desse emprego, porque ela não trabalhava. Ela ia, batia o ponto dela e saía e ia pra casa de jogo. E quando eu montei o trailer, o meu food truck, eu montei com a intenção de ajudar ela para que ela tivesse um emprego, para que se ela se reerguesse, uma vez que todo mundo na cidade conhecia ela e sabia do vício dela. É uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo. E daí, ela foi na separação, logo após a separação, ela montou um trailer para ela. O trailer, gente, é da mesma cor do meu. O modelo é o mesmo do meu. A diferença é que o trailer dela é de puxar e o meu é atrás da minha estrada. Aí ela, não satisfeita de fazer o trailer da mesma cor que o meu, do mesmo jeito que o meu, pintar tudo da mesma cor, ela comprou um carro e estrada também, prata, da cor do meu. A única diferença do carro dela pro meu é que o dela tem 4 portas e o meu não. E ela saiu espalhando pra todo mundo na cidade
que eu havia deixado ela sem nada, que eu tinha pegado todas as coisas que foi conquistadas com o trabalho no cachorro quente e teria deixado ela sem nada. O que é uma tremenda mentira, porque as coisas, eu fui no advogado, o que o advogado falou que eu deveria fazer, eu fiz. Além do que o advogado falou, eu ainda dei coisas a mais. Eu dei pra ela uma casa que eu tinha antes do relacionamento com ela. Essa casa no valor de 150 mil, ela vendeu a casa por 80 mil. Eu sei porque ela vendeu para um conhecido. Eu deixei ela ficar com um carro zero, tirado da fábrica, era um Fiat Argo. E eu tinha dado entrada nesse carro e o cachorro quente estava pagando as prestações desse carro. Ela pediu para ficar com o carro, porque segundo ela iria trabalhar em Busque. Eu deixei o carro com ela, mesmo estando no meu nome. E eu deixei a moto que a gente tinha paga com ela também. Ela vendeu a casa, ela vendeu a moto e o carro ela não estava usando para trabalhar. Ela estava usando para bêbada, junto com a pessoa que ela me traiu, bêbada também, desfilar pela cidade afora. E me contaram isso e eu fiquei muito preocupada na época, porque o carro estava no meu nome. Se ela atropelasse alguém, se ela batesse, o prejuízo ia ser meu. E por incrível que pareça, eu rezei e pedi a Deus que me ajudasse a resolver essa situação, que ele sabia que dentro do meu coração eu tinha deixado o carro com ela para ela trabalhar e não para fazer o que ela estava fazendo com o carro. E pasme, o carro simplesmente parou de funcionar, gente. Um carro novo, zero, tirado da fábrica. O carro parou de funcionar e ela entrou em contato comigo e falou que tinha contratado um advogado que ia pedir indenização à Fiat, que ia fazer acontecer se eu assinava para ela. E eu, claro, falei que sim, afinal de contas era a chance que eu tinha de tirar esse carro do meu nome. E ela recebeu 60 e poucos mil de indenização desse carro. Como que eu sei? Porque estava no meu nome e ela precisou da minha assinatura para isso. O dinheiro ficou com ela, não ficou comigo. E mesmo assim, ela saiu falando para todas as pessoas da nossa cidade que eu havia lesado ela e deixado ela sem nada. E para completar, isso foi falado, gente, entre outros lugares, em lugares extremamente duvidosos, onde tem pessoas com vícios, pessoas criminosas também. Claro, deve ter pessoas boas também, com toda certeza, mas infelizmente é um lugar que tem muita gente duvidosa. E a frase que eu recebi de mais de uma pessoa foi a seguinte: eu larguei para ela uma casa de R$1 milhão com R$100 mil de imóveis, de eletrodoméstico, disso, daquilo outro. Qual a intenção dela falar isso num lugar desses? Vou deixar para vocês imaginarem o porquê. E voltando no pagodinho, como eu disse, ela montou um trailer, né? Bem parecido com o meu. Com esse trailer, ela começou a ir nas prefeituras, porque como o meu é carro, gente, eu não trabalho só na minha cidade. Eu trabalho em festa, em eventos, em outras cidades, com outras prefeituras. E quem trabalha dessa forma, meio que tem uma preferência no ano seguinte, pelo fato de já ter trabalhado uma vez, pelo fato de já ter pago tudo certinho, porque são pagas essas festas e tal. E como eu estava doente antes da separação, eu tinha ficado quase 6 meses de cama, porque segundo o meu médico, se eu não parasse para fazer meu tratamento, eu correria um grande risco de ficar em uma cadeira de rodas. E quando isso, ela estava comigo no médico, quando o médico falou isso, ela pegou: não, amor, eu vou trabalhar, pode confiar em mim, você faz seu tratamento, assim que você terminar seu tratamento, você volta, e aí o negócio vai estar lá, eu vou cuidar de tudo.
E nesse meio eu acreditei, confiei, afinal de contas eu já estava 17 anos com essa pessoa. Ah, e detalhe, a gente tinha conseguido que ela parasse o vício dela, viu, gente, em jogo. E ela já estava há aproximadamente uns 8 anos, 9 anos sem jogar. Pelo menos era o que ela me dizia. Porque hoje eu já não sei mais. Era o que ela me dizia, que ela tinha parado. E eu acreditei. E a gente trabalhava juntas e trabalhava muito. Então, assim, não tinha muito tempo, acredito eu, pra isso, pra jogar. Aí eu confiei, deixei ela trabalhando e foi aí que ela me traiu no meu estabelecimento de trabalho, que eu montei, na época eu era funcionária pública, eu montei pra ajudá-la. Ela agia como se fosse dela, eu não dizia para as pessoas que não era, porque a minha intenção realmente foi deixar com que ela tivesse alguma coisa, porque eu pensei, ela vai trabalhar numa coisa que ela gosta, que é vendas, ela vai poder passear, ir em festas, a gente vai junto, ela vai ver que tem uma maneira dela ganhar dinheiro sem ser com jogo, sem ser com desonestidade. E aí ela vai mudar. Eu acreditei de verdade nisso, gente, acreditei mesmo, de verdade. Porque na minha cabeça até então, as pessoas teriam esse tipo de problema por falta de oportunidade, por falta de companheirismo dentro de casa, essas coisas assim. E eu acreditava realmente que ela poderia enxergar a vida de outra forma e seguir outro caminho. E aí, enquanto eu estava doente, ela foi trabalhar. E no ela ter ido trabalhar enquanto eu estava doente, ela envolveu com uma cliente. Ela me lesou financeiramente por causa dessa cliente. Como que eu sei? Não tinha uma entrada de dinheiro no nome dessa cliente, nem em cartão, nem em Pix. Quando eu questionei, ela falou comigo que a cliente pagava só em dinheiro. Primeiro ela falou que pagava no cartão da mãe, aí eu conferi se tinha o sobrenome da pessoa, não tinha. E depois ela falou que pagava em dinheiro. Aí eu questionei, mas como que uma professora de escola infantil que recebe uma vez por mês tem dinheiro na mão todo dia? Nem a gente que trabalha com comércio tem dinheiro na mão todo dia. Ah, mas ela tem, porque ela é rica. Ela é rica, a família dela é rica. Tudo bem, fiquei quieta. Só que isso não desceu. Não desceu. Aí eu tive que voltar a trabalhar, mesmo doente, parei meu tratamento, voltei a trabalhar, porque além das contas que tinham da casa, das coisas que a gente tinha comprado, ainda tinha conta de coisas dela, porque nesse meio tempo que ela trabalhou junto comigo, que a gente tocou o negócio juntas, ela ganhou, gente, como vereadora. As pessoas viram ela trabalhando, as pessoas acreditaram nela e votaram nela e ela ganhou como vereadora. E daí, eu realmente acreditei que as coisas tinham mudado, né, gente? Pois é, não dá pra acreditar, né? Eu sei que vai ter gente achando que eu fui muito otário, eu também acho, mas eu acreditei. E aí, gente, além disso tudo, né, de eu ter visto que não tinha entrada de dinheiro, dela ter falado que tinha me deixado com bens caríssimos, que ela tinha comprado e que ela tinha deixado pra mim. O dinheiro da política não se sabe o que foi feito. Segundo ela, ela estava doando, ajudando outras pessoas, doando cestas básicas, ajudando as pessoas com exames, com essas coisas. Não tenho como provar, né? Mas é o que ela me dizia. Além de tudo isso, dela ter montado esse trailer, dela ter me enganado, dela ter feito isso, domingo passado, nesse pagodinho, que eu não aguentei ficar. Quando eu estava saindo do pagodinho, eu passei por ela, infelizmente, porque o trailer dela estava parado, no lugar que eu costumava parar. Ela olhou pra mim com uma cara muito cínica, deu um sorriso no canto da boca, bem cínico, olhou pra cara da moça e riu.
Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que que eu fiz pra essa pessoa? O que que eu fiz pra essa pessoa? Essa pessoa sabe que eu tenho dores, essa pessoa sabe que eu tenho um problema de saúde, essa pessoa tá me vendo lutar, tá me vendo tentar, depois de tudo que ela me fez, e a pessoa ainda consegue ficar feliz por me ver indo embora de um evento. Gente, foi uma coisa assim, sabe? Eu não consigo explicar o sentimento que eu senti. Uma mistura de nojo com dor, meu Deus, como que eu não enxerguei isso? Foi terrível. Eu acho que essa é a palavra. Foi terrível. E nas festas, como eu disse pra vocês, que a gente tem preferência. Desculpa, gente, se esse vídeo ficar um pouco confuso, mas quando eu tô realmente me desabafando com vocês. A gente tinha essas preferências depois de trabalhar, preferências entre aspas, tá, gente? Porque tem que pagar para estar na festa, mas como eu disse, se você já trabalhou, você no ano seguinte acaba meio que tendo uma preferência, porque o pessoal da coisa já te conhece, da cidade já te conhece, você já pagou um ano, né? A documentação tá toda lá. Ela foi nesses lugares esse ano inteirinho e não falava que a gente tinha se separado e que o trailer dela era outro. Ela meio que entrou no meu lugar. E como as pessoas conheciam ela não sei o que ela falou, talvez que eu estava doente, não sei, como ela tinha ido no ano anterior. Assim foi, ela pegou a minha vaga. Quando eu ligava para as prefeituras para trabalhar na festa, aí eu recebi várias respostas do tipo: ah, tal pessoa já pegou a sua vaga. Aí eu tinha que explicar, me expor, falar para essas pessoas tudo. E as pessoas meio que tipo assim, sem acreditar. Porque ainda tinha esse detalhe, gente. Eu não vivia mal com essa pessoa. Não havia agressão física, não havia agressão verbal. Era o tempo todo falando que me amava, era o tempo todo me agradecendo por tudo que eu tinha feito por ela. Era isso o tempo inteiro, até no dia que eu apertei ela para ela me contar o que estava acontecendo, que ela me contou da traição, que segundo ela não me traiu porque ela não tinha ficado com a menina, ela só tinha começado a gostar da menina. Ela, até me perdi, gente. Além de tudo isso que aconteceu, além dessas coisas todas que aconteceram, ela ainda fez essas coisas comigo. Me desculpa, gente. Aí eu tive que explicar para as pessoas da prefeitura, aquela coisa toda. E vamos ver agora como vai ser o ano que vem, se a minha vaga vai estar lá ou se eu vou passar por isso de novo. Então eu fiquei doente, sem conseguir trabalhar porque ela me prejudicou, pagando conta que era dela também. E ainda falada na cidade inteira como uma pessoa ruim, como uma pessoa que lesou ela financeiramente, como uma pessoa que não escutou ela, que não deu ela segunda chance, tudo isso. E pasmem, tem pessoas que preferiram acreditar nisso do que me perguntar, gente. Porque enquanto ela era mais espontânea, eu sou mais fechada, mais quieta na minha. E eu fiquei o tempo todo trabalhando dentro do meu food truck, enquanto ela ficava lá fora trabalhando. E mais uma coisa para as pessoas acharem que era dela, porque eu não sei por que as pessoas botam na cabeça que se a pessoa tá lá dentro montando um cachorro quente, ela é funcionária. Quem tá lá fora pegando no dinheiro que é o patrão. E assim foi. Eu fiquei como a ruim, fiquei como se eu tivesse tomado o cachorro quente dela, como se eu tivesse ficado com a casa, como se eu tivesse ficado com todos os bens, como se eu não tivesse dado nada para ela. Até hoje tem pessoas que iam no meu cachorro quente comer comigo que não vão. Até hoje não foram, que encontram comigo na rua, que me cumprimentam de uma forma diferente do que cumprimentavam.
E isso, sinceramente, me deixa muito chateada, muito. Porque são pessoas que conviveram comigo também por 9 anos e que não quiseram me ouvir assim. Aliás, não quiseram não, porque eu também não tentei explicar nada. Mas essas pessoas não me perguntaram também, entendeu? E, pelo visto, acreditaram nela, porque ela fez questão de contar para todo mundo que ela trombava, porque eu sei. Porque outras pessoas também vieram me falar que ela chegava falando que eu tinha sido ruim com ela, que isso, que aquilo outro. Ela tentou voltar, ela foi atrás da minha família, ela foi atrás da minha ex-cunhada, ela foi atrás de amigos meus pedindo para que eu escutasse ela, que eu voltasse para ela. Ela me ligou pedindo para voltar, o que foi muito engraçado, porque eu ainda na dor, ainda pensei, meu Deus, será que, né, que eu dou uma chance? O que aconteceu? Aí a minha irmã virou pra mim e falou comigo assim, mano, você acha mesmo que essa pessoa mudou? Você acha que você pode correr esse risco? Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque se ela tivesse realmente arrependido do que ela fez, ela não estaria fazendo a mesma coisa com a pessoa que tá com ela. E sabe quando liga aquela chave assim e você fala, gente? E foi, gente, foi tipo assim, como que eu posso pensar em perdoar uma pessoa que está fazendo a mesma coisa com a outra? Isso não é uma pessoa que está arrependida. Isso não é uma pessoa e tipo, me colocou em perigo. Gente, eu moro num sítio e eu fico a maior parte do tempo sozinha nesse sítio. Ela falar num lugar extremamente perigoso, que ela tinha deixado 100 mil de bens para trás, que a casa valia 1 milhão, como se ela tivesse me dado tudo, como se ela tivesse feito tudo isso. E acredito que por ela ter sido vereadora, as pessoas acreditaram nisso, sabe? Porque as pessoas preferem acreditar que você constrói uma casa, que a minha casa é uma casa boa, trabalhando é mais fácil você construir, sei lá, uma política roubando. Só que eu já tinha a casa, gente. E quem me conhece sabe disso. Antes dela ganhar como vereadora, essa casa já estava pronta. E ela foi toda com cachorro quente. Toda construída com venda de cachorro quente. E eu posso provar, eu tenho todas as notas, eu tenho contatos em material de construção que pode confirmar o que eu estou dizendo. Esse terreno foi comprado na mão de uma pessoa que, inclusive, quando eu separei, me falou que se eu precisasse da palavra dele para confirmar que o terreno era meu, que eu tinha pago o terreno e como eu tinha pago, ele iria. Todas essas coisas. Ficaram, gente, muitas pessoas boas do meu lado. Ficaram muitas pessoas que... Teve pessoas que me perguntou, teve pessoas que escutaram a minha história. Mas teve muito mais pessoas que mudaram comigo, que ficaram diferentes comigo, que acreditaram na versão dela. E eu fiquei me perguntando, como que pode? O ser humano tá tão corrompido, tão destruído, que ele prefere acreditar do que te perguntar, do que analisar as coisas, sabe? É triste e é uma coisa que eu penso assim, vale a pena ajudar alguém? Vale a pena acreditar no outro? Tem sido um ano de muito questionamento, um ano de muita dor, muita luta. Eu continuo trabalhando com meu cachorro quente, com muita dificuldade, porque ele não foi feito para uma pessoa sozinha trabalhar. Minha irmã está me ajudando, a pessoa que está comigo agora está me ajudando, meu filho me ajudando, mas não é fácil, não está sendo fácil. Mas eu tô indo, mesmo com dor, mesmo com a minha coluna machucada, mesmo sem ter terminado meu tratamento, mas ainda estou passando por esse tipo de coisa e ainda sendo julgada. E tenho me perguntado o tempo todo se vale a pena ajudar alguém. E isso, gente, era uma coisa que tinha em mim, que era uma das coisas que eu mais gostava em mim mesma. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de acreditar que as pessoas mudam quando tem algum problema.
que se elas tiverem alguém para ajudar elas, elas vão mudar. Se elas tiverem alguém para confiar nelas, elas vão mudar. E hoje eu já não sei mais. Eu não sei se vale a pena ajudar alguém, se eu ajudei a pessoa errada, se o erro foi meu. Oh, eu não sei, gente. Desculpa por esse vídeo. Eu criei esse canal depois que tudo aconteceu. Foi uma forma de desabafar e de tentar mudar a minha vida, porque eu sei que monetiza, eu sei que eu tenho a chance de trabalhar com a internet e não precisar mais ficar trombando com ela na rua, nem sendo humilhada. Mas acabei criando laços e tem sido um lugar para me desabafar, para me deixar registrada a minha dor e toda a minha insegurança, minha dúvida. É muito difícil, gente. Eu ajudei essa pessoa por 17 anos. Eu lutei contra o vício, que nem a família dela queria ajudar mais. Eu passei vergonha. Eu fui em casa de jogo tirar ela de lá. Eu busquei ela em lugares duvidosos, em lugares perigosos. Eu fiz de tudo para mostrar para ela que ela podia ter uma vida honesta, que ela podia ser melhor do que era. E no final da conta, esse foi meu pago. Foi o que eu recebi em troca. É muito difícil. A gente fica descrente do ser humano. A gente para de acreditar, para de confiar. Afeta a vida da gente toda. E ainda vê a pessoa feliz, porque você tá mal, depois de tudo que você fez. É horrível, gente. Horrível. Eu parei porque eu tava doente e eu confiei nela. E eu trabalhava muito, gente. Muito. Quem me conhece sabe o tanto que eu trabalhava. Eu ficava exausta de tanto montar cachorro quente. Eu já montei 1000 cachorros quentes em um evento para construir essa casa, para colocar o telhado nessa casa. A ideia foi minha, ela nem confiava, nem queria. E hoje muita gente acha que eu tomei dela o cachorro quente, porque é o que ela fala para as pessoas. E as pessoas não me perguntam, só confiam, só acreditam nela. Eu fui por várias vezes, acreditei que eu não sabia ser sociável, que eu não trabalharia sozinha, que eu não conseguiria, que as pessoas não iriam no meu cachorro quente porque eu tinha uma cara azeda, pra não falar outra coisa. E mesmo assim eu tô tentando, passando por cima de tudo isso. Eu não dirigia meu próprio carro, porque ela falava que eu não ia conseguir dirigir o carro, porque como tem estrutura atrás, é um carro muito pesado. E eu acreditei. Eu acreditei em muita coisa. E tô passando por muita coisa, por ter acreditado nessa pessoa. E tô muito descrente de tudo, gente. Muito descrente. Mais uma vez, desculpa, gente, pelo desabafo. Não sei se eu vou postar esse vídeo, mas se eu postar, vocês vão saber que é numa hora de dor, de angústia e de muito questionamento. Se vale a pena acreditar no ser humano, se o erro é meu ou se o erro é de quem eu ajudei.